Sou a Elaine Cristina, professora de Biologia. Seja muito bem-vindo ao canal Bio Sem Drama. E hoje o nosso conteúdo é biotecnologia, um conteúdo também recorrente e que muito provavelmente vai estar na sua prova. Se ainda não é inscrito no nosso canal, faz isso agora para não esquecer. Vamos à aula? Vocês estão observando aí na tela uma questão de biotecnologia, também do Enem 2025. Ela é uma questão muito bem trabalhada, muito bem elaborada, mas não é uma questão difícil. Só que alguns termos o aluno ele precisa dominar na prova para conseguir chegar aí ao gabarito correto. Então vamos entender o seguinte. Ele é um texto que ele começa inicialmente falando aqui pra gente sobre as terapias celulares. Então, o tratamento em questão, a doença em questão aqui é o diabetes. Vamos fazer aqui uma revisão bem rápida, né? O que seria o diabetes? O diabetes nós temos dois tipos. A diabetes tipo 1, que é aquela diabetes em que o indivíduo ele já nasce com a dificuldade da produção da insulina e dessa forma ele é insulino dependente desde a sua infância, perpassando aí por sua adolescência até a fase adulta e o resto da vida. E nós temos a diabetes tipo 2, que é uma diabetes causada por má alimentação, uma vida sedentária, né? Enfim, são fatores externos que vão desencadear na pessoa essa dependência da insulina. Inicialmente, algumas pessoas podem tratar com dieta e medicação, mas em caso de negligência, passa a ser também insulino dependente. E aí ele traz para a gente o seguinte, ele vem falando sobre os critérios de inclusão, né, da participação nessa pesquisa, e os procedimentos terapêuticos dessa pesquisa estão associados a células-tronco. Então, olha aqui, uma das palavras-chave que nós precisamos circular e que você precisa circular aí na sua prova. Essa célula-tronco, ela é retirada, ele fala aqui pra gente, olha, do próprio paciente. Opa, tem uma informação aqui importante. Quando houver, uma dica, tá? Quando houver texto, e esse texto for até um texto longo, para você ganhar tempo na sua prova, circule logo as palavras-chave. E aí você vai associando as alternativas com as palavras que você já circulou. Nós já circulamos a primeira, célula-tronco, nós estamos tratando de diabetes, célula-tronco, e essas células-tronco são retiradas do paciente. São os primeiros elementos que a gente precisa destacar aí no nosso texto. Vamos continuar. E ele diz pra gente aí no último trechinho que a imunossupressão, ela é uma causa da quimioterapia e transplantes de células. Então, as pessoas que se submetem a esses tratamentos podem desencadear uma imunossupressão. Então, ele pergunta para a gente no comando qual é o risco da utilização dessa biotecnologia. Então, nós sabemos que estamos tratando da diabetes, uma pesquisa, né, realizada para o tratamento dela, que vai ser utilizado células-tronco do próprio paciente. No entanto, eu tenho um processo, pode ser desencadeado aí um processo de imunossupressão. Então, o risco para esse tratamento está diretamente associado a quem, ó? A ocorrência de uma imunossupressão. Então, se você já consegue ver, né, destacar isso na sua questão, vamos agora para as alternativas, e lá já consegue dar um fechamento aí e gabaritar a nossa questão em pouco tempo. A letra A diz pra gente, o conflito, esse risco está associado ao conflito ético na utilização das células-tronco? Não, gente, nesse caso não seria um conflito ético, porque nós estamos tratando, muito provavelmente aqui ele não falou, mas ele deixou implícito na questão, nós estamos tratando de células-tronco adultas. E aí lembre que nós temos dois tipos de célula-tronco, as adultas e as embrionárias. As embrionárias sim, tá? As questões éticas ainda embargam pesquisas, fazendo com que essas pesquisas não consigam ir para frente, não consigam andar, quando se tratando de células-tronco embrionárias. A bioética, ela ainda tem suas questões, e que o Enem muito provavelmente não vai entrar nisso, porque é algo ainda muito polêmico, né? Que divide opiniões, tá? E as células-tronco adultas, que são as que estão sendo utilizadas aí nas inúmeras pesquisas desenvolvidas com células-tronco. Então, não seria o gabarito letra A. O risco deste tratamento está associado à ocorrência de rejeição às novas células transplantadas? Aí vamos lá para a nossa palavra-chave. Por isso que eu pedi para vocês grifarem lá no texto. Gente, se ele está falando que as células-tronco são do próprio paciente, isso já diminui a ocorrência de rejeição. Então, esse não seria um risco. Por quê? O objetivo de se usar células-tronco do próprio paciente é justamente para reduzir, não quer dizer que não vai acontecer. Nós estamos tratando de biologia, e na biologia tudo é possível, né? A gente nunca pode ter um diagnóstico fechado, uma decisão fechada na biologia, mas se usa as células do próprio paciente justamente para minimizar, ou seja, diminuir essa rejeição. Então, não seria também letra B. A letra C,
resistência aos receptores de insulina da ação hormonal. Então, essa resistência aos receptores de insulina é justamente o que já ocorre com a pessoa que não consegue, né, fazer com que a glicose ela entre na célula, ou com a produção insuficiente de insulina, ou quando ele não consegue produzir insulina, que é aí o caso das duas diabetes que eu descrevi para vocês no início do vídeo, certo? Então também não seria a letra C. A susceptibilidade seria maior do paciente às infecções oportunistas. Aí vamos lá. A palavra que a gente colocou aqui, que eu grifei para vocês, foi imunossupressão. Imunossupressão é o quê? Uma redução do sistema imunológico, fazendo com que a pessoa fique mais suscetível a doenças ou infecções oportunistas. Então, o gabarito correto aqui na nossa questão, letra D. A gente nem precisa ler a letra E, né? Então, aqui o aluno já conseguiria matar aí o gabarito da questão. Viram como é importante assinalar e destacar as palavras-chave? Fica essa dica aí para você aplicar nos seus exercícios e também na sua prova. Se esse conteúdo foi importante para você, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe. Assim você me ajuda a beneficiar outros estudantes como você a chegar à aprovação. Nos veremos nas próximas aulas. Até mais!